Fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido São Paulo. São Paulo que perdeu no final de semana pro Vitória. E já começa aí nos bastidores um pedido pela volta do Dorival Júnior. E claro, eu quero que você deixe aí nos comentários: aceitaria o Dorival Júnior de volta após ele ter deixado o São Paulo no início daquela temporada? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, já sabe, descer aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo aqui todos os dias pra vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto, no final, no Sabe Eu Volto, a gente vai falar muito do jogo, do Roger, do Dorival, muita coisa pra gente debater. Créditos eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Ramon foi expulso, 2-0 pro Vitória. O que você achou desse lance aqui, Caio? Foi uma infelicidade dele, acertando o rosto do Mateuzinho? Infelicidade, mas a expulsão é corretíssima, não tem nem o que reclamar. Ele não acerta a bola e acerta só o rosto do jogador do Vitória. Essa imagem aproximada é muito clara. E não é por isso só que o São Paulo perdeu. A expulsão, no início do segundo tempo, elimina qualquer chance de reação. Mas o primeiro tempo do São Paulo já tinha sido muito ruim. Já tinha tomado o gol do Kaká e depois, com um a menos, é que sai o segundo gol. Aliás, um gol muito bonito, né? Tem um calcanhar ali do Baralhas. Mas então, dava para tirar mais, ainda que com muitos desfalques do São Paulo? É quando você não tem Caleri, quando você não tem Luciano, quando você não tem Bobadilha, o time sente, né? O São Paulo não tem um elenco como é o do Palmeiras, como é o do Flamengo, que você tira 3, 4 jogadores e vai manter o mesmo nível de atuação. É lógico que o time vai ter um pouco mais de dificuldade sem seus principais jogadores, mas podia ter jogado mais. Os 90 minutos, mas principalmente o primeiro tempo do São Paulo foi muito abaixo. Deixou a desejar. Mais um intervalo. Traz o Dorival, assim que está o São Paulo. E, bom, uma coisa pelo menos fica clara, né? Esse delírio de que o São Paulo poderia lutar pelo título brasileiro, acho que se encerra aí, depois de você perder para o Vitória por 2-0. Eu acho que esse delírio ele nunca existiu, né? Da diretoria existiu. Trocou de técnico. Mas eu acho que não para ganhar. Bom, acho que não para ganhar o brasileiro especificamente, né? O que acontece, né, Tironi, é o que a gente vinha falando. O Roger, diferentemente do Diniz, diferentemente do Leonardo Jardim, assumiu um clube numa situação completamente desconfortável e resolveu dobrar a aposta, mudando tudo que o time fazia. A estrutura, a tática, os jogadores. Deu muito certo num jogo e não deu certo em outros. Outros plural. Deu muito certo, surpreendeu o Cruzeiro. Mas agora as pessoas já sabem como joga o São Paulo, né? E é uma formação, se o Palmeiras, líder do campeonato, sofre um pouco quando não sai na frente no marcador, o São Paulo, que usa mais ou menos o mesmo sistema com jogadores muito piores, vai sofrer. Se tomou o primeiro gol, acabou, não tem muito. E tomou um gol de bola parada, quase empatou com essa bola com o Cauli. E aí no segundo tempo, quando o Lucas Ramon expulso logo no início, acaba o jogo, né? O Vitória fez 2, até podia ter feito mais depois no contra-ataque. Agora fica numa situação assim, né? O São Paulo tem nas 2 próximas terças em casa 2 jogos cruciais pelas Copas. Vamos ver como é cruciais para o São Paulo e, sobretudo, para o Roger, né? Então o O'Higgins na terça, o time que eliminou o Bahia, que também começou com 3 pontos na Sul-Americana, confronto direto, e o Juventude em casa na outra terça. A minha impressão é que aos poucos o São Paulo vai. Então eu imagino que contra o O'Higgins jogue o Caleri, jogue o Luciano, jogue mesmo com as condições. E vamos combinar, né? Além da questão técnica, sem Caleri e Luciano, o São Paulo é um time sem alma alguma. É um time do nível do Vitória, com todo respeito. E o Vitória foi melhor, foi competente e ganhou de novo do São Paulo, né? O Jair Ventura já tinha vencido o ano passado, na última rodada, foi o jogo, aliás, que garantiu vitória na primeira divisão, né? Vamos ver a partir de terça se as Copas não vão ganhar prioridade, como normalmente acontece no São Paulo. Aí, ó. Então esse lance é o segundo gol. Porque aí tem assim, né? Além do Roger marcado, ficam os jogadores marcados. Então o Cédric Soares, que entrou no lugar depois do que o Lucas Ramon foi expulso, foi considerado culpado por esse gol ali. Quando, na verdade, Cédric Soares está marcando na área, o lateral esquerdo entra livre, o Ramon, o Luca da base, insensada base do São Paulo, tinha acabado de entrar no jogo, não acompanhou o lateral esquerdo, que entrou livre e fez o gol. Não foi o Cédric que errou no gol, foi o Luca, quem não acompanhou o Ramon, que errou no gol, né?
Aí, bom, São Paulo joga então amanhã contra o O'Higgins, Sul-Americana. Depois, no fim de semana, tem o Vasco fora de casa. Exato. Então, esse jogo contra o O'Higgins e São Paulino, se você puder ir, vá, porque vai ser o último no Morumbi. Não, o último vai ser o Juventude, né? O último vai ser o Juventude. Juventude, é verdade. Mas depois aí tem depois show e não sei vai jogar contra o Mirassol. São Paulo vai jogar fora. Até por essa questão, né? Como é que o São Paulo vai lutar pelo Brasil se ele não tem campo? Sim. Vocês não acham que se o Lucas Ramon tivesse sido expulso, a gente ia ter um segundo tempo parecido com o que foi contra o Inter? Poderia ser. Acho que o São Paulo não mal. o São Paulo não jogou mal. Então, como é que foi o Inter, né? O São Paulo empatou porque o Inter foi tão para trás que ficou aquele jogo vivo com um gol de diferença. Poderia acontecer, Mas o Vitória do Jair também voltaria, eu acho, para trás. Acho que também poderia. O São Paulo... Mas aí lá tinha o Caleri, né? Quem fez o gol foi o Caleri. Cruzamento. Ok. Aí, mas eu acho que o jogo ia caminhar para isso também. Né? Não sei se o São Paulo empataria. Eu poderia até ter tomado o segundo gol no contra-ataque, alguma coisa assim, mas a expulsão prejudica demais, cara. Claro. Pô. Claro, sem dúvida. Muito bem. É isso. Pois é, um São Paulo apático. São Paulo não se encontrou em campo. Muitos desfalques também, né? Exato. Quando São Paulo entra sem Caleri e sem Luciano, não estou nem contando o Lucas, que já é um desfalque de outras partidas. E o Vitória é um time que sabe jogar em casa, né? Esse time do Jair, acho que o Vitória teve o mérito quando ele faz 1-0 aí com o Kaká. Olha o Kaká, o zagueiro artilheiro, desde os tempos de Corinthians, né? Artilheiro tanto na frente quanto atrás também, porque atrás também ele é responsável por alguns gols. Esqueça, professor, vamos celebrar esse momento. Exatamente, o Vitória tem o mérito de não ter recuado. E o São Paulo em cima, tentando, a gente tá vendo aí alguns lances em que o Arcanjo foi importante, mas aí tem um lance capital, né, aos 10 do segundo tempo, o São Paulo tem um jogador expulso. Expulso de uma maneira que a gente vai mostrar aqui, dos seus tempos de futebol de salão lá no Clube Atlético Ipiranga. Opa, fiz história lá. Mas você já chegou a fazer isso? Levantar o pé nessa altura da cabeça do Ali é imprudência, do né? Mateuzinho? E talvez ele tenha observado apenas a bola, mas a imprudência de levantar muito. E um jogador veloz, né, o oponente, ele passa e acaba fazendo ali a falta e é expulso. E aí, já estava difícil com 11 contra 11, então, 10 contra 11. Complicou. Agora o lance do gol. Olha esse passe de calcanhar do Baralhas, Edu. Ó. Coisa linda. Você já fez desse, não? Loucura, Olha lá, o Ramon faz o gol. Esse aí, sabe o que é? Ó, se consagra. E aí aquele... Vai, Ramon. Okay. Ramon que já tinha dado assistência para o primeiro gol do Kaká. É ele que cobra a falta para a área. Uma vitória, um triunfo merecido do Vitória, só para não ser redundante aqui, né? E agora chega a 10º lugar o Vitória, 14 pontos. O São Paulo tá lá em terceiro com 20, mas estaciona. Pode ver o Palmeiras, se ganhar o Palmeiras do Corinthians, vai... A questão não é se e sim quando o Roger Machado será demitido. Um técnico que não tem nenhum apreço pela torcida, ou melhor, a torcida não tem nenhum apreço por ele. É um técnico que até eu acho que esse sistema pode dar certo, mas não vejo o Roger Machado sendo o cara para fazer esse time de São Paulo jogar. E assim, cara, o Bahia vinha com 11 desfalques. Não é aceitável você dizer que o São Paulo perdeu porque estava sem o Bobadilha, sem o Luciano, sem o Caleri, sem o Lucas. O Bahia estava sem 11 jogadores. 11 desfalques. Um time de desfalques. E é isso. E o São Paulo conseguiu perder pro time. Até começou bem o Vitória. O Vitória até começou bem. Começou lá o jogo contra o Vitória. O São Paulo até começou bem. Começou lá trabalhando a bola e tal. Parecia, o que pareceu é que o São Paulo achou que ia ganhar o jogo a qualquer momento. Aí quando piscou, vacilou, tomou o gol. Por quê? Problema crônico do Roger Machado. Bola aérea defensiva. Isso é um problema dos times do Roger. Em todos os times do Roger Machado. Provavelmente não tem um cara que trabalha especificamente com isso. Os times do Crespo fazendo comparação. E o próprio time do Zubeldia eram times muito fortes defensivamente em bola aérea. Muito porque tinha um Arboleda também, né? Mas mesmo sem um Arboleda. E no caso do Roger Machado, é um problema crônico. Se você for pegar aí a análise dos times de Roger Machado, pontos fortes e pontos fracos, pesquisa no YouTube, você vai ver. Um dos principais pontos negativos dos times do Roger Machado são bolas aéreas defensivas.
E mais uma vez o São Paulo sofreu com bola aérea defensiva. Mais uma vez. E aí ele me coloca... Ele tem o Moreira, ele tem o Mike. O Mike tá não sei o que, mas beleza. Tem o Moreira pra jogar ali. Ele simplesmente me coloca o Cedric Soares. O Cedric, que teve lá um momento bonzinho com o São Paulo, com o Zubeldia, mas que depois é um jogador completamente insignificante. Ele já era velho lá quando ele teve um bom momento, imagina agora. E tem contrato, acho que até 2027, né? O Cedric Soares. E é isso. O São Paulo não conseguiu vencer o Vitória completamente desfalcado. Completamente desfalcado. O São Paulo demonstra, em alguns momentos, relances de boas coisas, demonstra, mas falta constância, cara. E o Roger Machado não tem tempo, não tem respaldo para maus resultados. Ele não tem. E, sinceramente, o Dorival Júnior é uma sombra estrondosa para ele. Principalmente porque o Dorival Júnior também utiliza esse sistema. E o Dorival Júnior seria um cara que poderia utilizar esse sistema e o sistema do Crespo. Porque no Corinthians o Dorival Júnior utilizava o mesmo sistema do Crespo. Os 3 volantes, um 10 e 2 atacantes. E no São Paulo, lá atrás, ele utilizava esse sistema atual. Com o Rato do lado, o Lucas centralizado, o Nestor e o Caleri na frente. Então, assim, pensando um pouco, não precisa ser um gênio da matemática, não precisa ser um gênio. Pensando um pouco, a escolha do Dorival Júnior, por mais que, ao meu ver, ele tenha sacaneado com o São Paulo, deixando o São Paulo para ir para a seleção, ainda mais aquela seleção, essa seleção atual que é uma seleção medonha, pífia, que só tem ponta, não tem volante, não tem lateral, não tem zagueiro, não tem porra nenhuma, é uma seleção ridícula, e tem gente que acha que o Neymar vai chegar lá e salvar a Copa, com esses caras que estão aí, esses caras, 2006 a gente já tinha cara foda, o Brasil não foi campeão, esse Brasil agora, beleza, mas tá, o Dorival deixou o São Paulo para ir comandar a seleção. E aí muita gente ficou revoltada. E ok. Agora, pro momento atual, é muito melhor o Dorival sendo traíra do que o Roger Machado, que é uma piada, cara. A piada do Roger Machado. Porque o São Paulo não tem dinheiro pra ir lá fora e buscar um técnico foda. Não tem. Aqui no Brasil, a gente já tem... Não tem nada aqui no Brasil. Os técnicos brasileiros estão completamente defasados. Não tem técnico bom. Não tem. Você tem o Renato Gaúcho, o Dorival. O resto é só técnico de fora. O Felipe Luiz, né? Tem o Felipe Luiz, que é um ponto fora da curva, é um cara diferente. O Rogério Ceni. E aí? Cara, é simplesmente inacreditável as coisas que acontecem com o São Paulo. E aí a gente fica com um sentimento dividido de... Não, a gente vamos torcer pra dar certo, porque aí o São Paulo briga pelo título brasileiro, pô, não sei o quê, pá. E aí tem o sentimento de o São Paulo podia perder logo 3 seguidas pra mandar o Roger Machado embora e colocar outro no lugar. Eu, particularmente, fico dividido. Porque eu tava minimamente esperançoso do São Paulo voltar a brigar pelo título brasileiro pela posição que se encontrava, graças ao Hernan Crespo. Os últimos 5 jogos do São Paulo tem uma vitória. É isso. E aí? Quem que é o culpado? Sou eu? Sou você? É você? Um time que estava completamente não, mas um time que estava se encaixando, estava em clara evolução com o Hernan Crespo, tinha sido eliminado pelo Palmeiras, mas a gente tem que entender que o Palmeiras tem um time melhor que o do São Paulo e o São Paulo perdeu por 1-0 num jogo contra o Palmeiras. São Paulo jogou contra outro time top que foi o Flamengo, fez um jogo reativo e venceu por 2-1. E estava bem no Brasileiro. O time vinha em clara evolução. Trouxe o Roger Machado, que destruiu o trabalho do Crespo e agora está tentando reconstruir o time do São Paulo. E não vai conseguir, porque ele é um técnico que os times dele até podem ter boas ideias, mas ele não consegue implementar. Eu acho que Arthur e Ferreirinha até podem fazer um bom, mas ele precisa de tempo. E ele não vai ter tempo. Ele não vai ter tempo. Porque o São Paulo vai oscilar, o São Paulo vai perder e ele vai ser demitido.
Já disse pra vocês, não é questão de se, é questão de quando ele vai ser demitido. E pra mim não vai demorar. Não vai demorar ele ser demitido. É questão de tempo. E aí, eu deixo a pergunta pra vocês. Aceitariam Dorival Júnior de volta? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.